Provérbios 22, o versículo 6 diz assim: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Criar filhos, a criação de filhos, é uma tarefa de equipe, é uma tarefa árdua que exige, para ser feito de modo ideal, perfeito, existe a necessidade de haver equipe composta de ambos os pais e de Deus, na sua palavra. Essa é a equipe necessária para a criação correta e adequada de filhos. Há ocasiões onde não é possível ambos os pais participarem da criação dos filhos. Pode ser devido a uma separação, uma morte, prisão, enfim. Há uma série de motivos porque há ocasiões em que ambos os pais não podem participar. Isso dificulta e coloca um peso maior no pai ou na mãe que está fazendo aquilo sozinho. E dificilmente uma pessoa, um pai ou uma mãe, vai fazer perfeitamente aquilo que deveria ser feito por um pai e uma mãe. Então, não é o ideal, mas acontece às vezes. As ocasiões onde Deus não está envolvido são por ignorância, no sentido que os pais não conhecem a palavra de Deus, pode ser por rebeldia ou desobediência ao que a palavra de Deus fala, ou pode ser uma mistura de ambos. Não sabe e o que sabe não faz, mas é uma questão de escolha. Deus sempre vai estar disposto, disponível, a palavra de Deus sempre será eficaz. Então é uma questão de nós, como pais, aplicarmos ela na criação dos nossos filhos. E a criação de filhos, como nós lemos aqui no versículo 6, educa a criança no caminho em que deve andar, essa é a mais importante, a mais crucial tarefa e responsabilidade dos pais. Alimentação, vestimento, abrigo são importantes, claro, e são de responsabilidade dos pais, em especial do pai. Não é errado a mãe auxiliar, como nós vimos algumas semanas atrás, mas a responsabilidade maior fica sobre o pai. Mas apesar de importantes, temos que lembrar que essas coisas podem vir de outras fontes, de outros lugares. Por exemplo, alguém pode ser um órfão, sem pai e sem mãe, está no orfanato, onde ele tem alimentação, abrigo e vestimenta. Mas educa a criança no caminho que deve andar, isso cabe aos pais. Não há outra fonte, não há outra origem. E é a tarefa mais importante dos pais de direcionar espiritualmente e moralmente para esse fim, para ensinar, educar a criança no caminho em que deve andar. Então, nosso tema de hoje, nós vamos falar a respeito de uma ferramenta, ou uma arma, algo que é de muita importância na criação dos filhos. Hoje, nosso tema será a importância da rotina. A importância da rotina na criação dos filhos. Então, nós vamos efetivamente ficar a mensagem inteira olhando o versículo 6 de Provérbios 22. Vamos fazer uma olhada bem minuciosa. Então, olhe comigo para Provérbios 22 e o versículo 6, que nós lemos agora há pouco, diz assim: Educa a criança no caminho em que deve andar. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje à noite é o que é uma rotina. O que é uma rotina? Para entendermos e respondermos essa pergunta, nós temos que olhar a palavra em si, a palavra rotina. Se você olhar no dicionário português, a palavra rotina, você vai encontrar a seguinte definição:
caminho normal, habitual, rotineiro. Agora, isso é interessante, porque lá no versículo 6 fala, educa a criança no caminho. E rotina significa o quê? Caminho. Caminho normal, habitual, rotineiro. Segunda definição no dicionário português de rotina. Hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente. Ou seja, algo que é repetitivo, ele é feito e feito habitualmente, normalmente, dia a dia. Essa palavra rotina, ainda olhando para um dicionário, se você tem um bom dicionário, você vai poder ver a etimologia da palavra, ou seja, de onde vem a palavra. E a palavra rotina, ela se origina no francês antigo, não francês atual, francês clássico antigo, que não se fala mais, mas vem do francês route. E essa palavra route, por sua vez, vem do latim rupta, que significa quebrar ou abrir um caminho. Então imagina, rupta, aí também podemos falar ruptura, que é quando você tem uma quebra, mas rupta significa você abrir o caminho em uma floresta ou num mato ou na selva, você está abrindo um caminho. Então tanto rupta quanto rute também fala sobre caminho, por isso que rotina significa caminho. Existem outros significados no dicionário, mas esse é um que se adequa ao que nós estamos falando hoje. E é muito pertinente quando a gente vê no versículo 6, onde fala que educa a criança no caminho. E caminho significa rotina, e rotina significa caminho. Então, a importância da rotina é que quando Deus fala educa a criança no caminho, Deus está dizendo eduque a criança numa rotina. Então, rotina é algo muito importante. Daí o tema de hoje, a importância da rotina, porque a rotina é, de fato, caminho. Rotina significa caminho. Rotina significa uma rota, uma vereda, um atalho. Só que é um atalho de verdade, não é um atalho de atraso, que é o nome da nossa série, né? Atalhos do atraso. Um atalho do atraso é algo que parece um bom caminho, mas não é. Ele parece vantajoso, mas não é. Ele parece que vai levar mais rápido ao destino, mas não vai. Então, uma rotina é um atalho de verdade. Ele vem para facilitar, para chegar ao destino. Mas qual seria o impacto e qual seria a relevância de rotinas na vida de uma criança? Crianças, elas precisam de rotina. Crianças gostam de rotina. Crianças se dão com rotinas, crianças se adaptam muito facilmente a rotinas. Crianças se desenvolvem melhor em rotinas. Agora veja, tem rotina boa e tem rotina ruim. Todo mundo tem uma rotina. Agora, se ela é boa ou se ela é ruim, aí é outra conversa. Mas crianças precisam de rotinas e, claro, de rotinas boas, saudáveis, corretas. A Bíblia, sendo a verdade, o que está dizendo no versículo 6 de Provérbios 22, e eu estou parafraseando, mas basicamente é o seguinte, diz assim, educa a criança na rotina em que ela deve ter. Isso, é claro, é direcionado aos pais. Então, nós pais devemos educar a criança. Claro que isso não se refere essa rotina a instruções de como chegar a tal destino. Você pega aqui a rua, desce a primeira esquerda, a segunda direita. Não é esse tipo de direção de instrução. A rotina aqui está falando do comportamento e do procedimento que uma criança deve ter. Como nós vimos lá em Efésios 6, versículo 4, onde fala que os pais devem criar os seus filhos na doutrina e administração do Senhor. Nessa questão de educa a criança é passiva. Assim como o pai deve criar na administração e doutrina, a criança é passiva. A criança não determina, ela simplesmente só recebe esse treinamento, essa instrução, essa administração, essa doutrina, ela apenas recebe. A criança é passiva nesse processo todo. Então, o que é uma rotina? Rotina é um caminho, uma vereda.
É uma forma de proceder, uma forma de andar. E ela é sistemática, repetitiva, habitual. Muito bem, o segundo ponto que eu quero trazer hoje, primeiro é o que é uma rotina, o segundo é aonde leva uma rotina. Se rotina é um caminho, aonde que leva esse caminho? Aonde leva essa rotina? Mais uma vez, ainda no versículo 6, diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dela. Então, a rotina correta, ela vai gerar, vai nos levar à maturidade. Até quando envelhecer. Deixa eu fazer uma pergunta para você, essa pergunta é carregada, tá? Quem aqui não quer envelhecer? Alguém não quer envelhecer? A Bia não quer envelhecer? Mas alguém não quer envelhecer? A Gabi não quer envelhecer? Mas alguém quer morrer? Alguém mais quer morrer? Gente, ou você envelhece ou você morre. Tá? Se você não quer envelhecer, você quer morrer. Quer morrer? Quer não, né? Quer morrer? Não, não quer morrer. Então veja bem, esse envelhecer está falando sobre maturidade. A rotina, o caminho correto, vai nos levar e até quando envelhecer. Então, a rotina correta é algo que vai amadurecer, vai desenvolver. Você não pode chegar à velhice sem passar pela infância, juventude, meia-idade, aquela coisa toda. Você não tem como chegar lá. Tá? Porque é um processo de amadurecimento. Então, uma rotina, ela vai sim trazer desenvolvimento e maturidade. Uma rotina correta, ela vai proporcionar para a criança. E veja bem, isso daqui eu estou aplicando no mundo de criança. Mas as coisas que eu vou falar aqui agora, a boa parte delas vai também para nós. Porque se nós vamos ensinar a educar o caminho, a rotina para a criança, nós devemos conhecer esse caminho e essa rotina. Então, se eu não tenho uma rotina boa, como é que eu vou ensinar a educar, a passar uma rotina boa para os meus filhos? Não vai. Porque eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Eu não posso passar para alguém aquilo que eu não tenho. Então, eu preciso ter uma rotina, um caminho para eu passar, educar aos meus filhos essa rotina, esse caminho. Mas o que uma rotina correta proporciona? Ela proporciona segurança. A criança se sente segura dentro de um ambiente de rotina boa. Rotina que ela deve caminhar. Você não quer que a criança caminhe numa rotina que ela não deve caminhar, uma rotina errada. O que mais? Uma rotina correta vai proporcionar cooperação das crianças, o que gera obediência. O que ela gera? Ela gera responsabilidade. As crianças ficam sabendo o que é esperado delas. O que papai e mamãe esperam. Tá? O que é esperado. Então isso traz responsabilidade. Uma rotina correta, implementada, ela constrói ritos. O que é ritos, pastor? Rituais. Ritos. Costumes. Costume de chegar em casa, sair de casa, chegar da igreja, na hora da refeição, na hora de fazer um devocional, na hora de ir para a igreja. Então, você cria ritos ou rituais, que são rotinas. Quando, quer dizer, até hoje, mas quando as meninas eram pequenas, tínhamos um rito de domingo, que era o quê? Domingo de manhã ia para a igreja, domingo à noite ia para a igreja, quarta-feira ia para a igreja. Era um ritual, chove, faz sol, faz chuva, neva ou não, a gente vai para a igreja. E muito raramente a gente não ia. Não vou dizer que nunca faltamos o culto, porque realmente eu não anotei, mas eu não lembro, não me sobressai, salve uma doença, alguma coisa assim, uma viagem, uma situação maior. Mas sabe o que era isso? Era um ritual, era uma rotina. Não tinha essa de, bom, é quarta-feira à noite, vou para o culto ou não vou? Não sei, deixa eu ver. E quando você está vendo, o tempo está passando, o culto acabou e você está decidindo se vai ou não para o culto. Tá? Esse tipo de coisa. Então, existem esses ritos, tá? Refeição, como se portar quando chega a visita,
quando se portar, tudo isso, tá? E outra coisa, criança aqui, claro, nós temos que adequar essas coisas à idade da criança, obviamente. Tá? Então, tem que ser adequado à idade. Mas o que mais gera? Mas até na idade pequena, tá? Isso aqui não é uma coisa que tem que esperar a criança completar 12 anos, não, gente. A gente começa isso bastante cedo. Isso vai gerar consistência no comportamento e expectativas de comportamento. Vai proporcionar uma estrutura e organização na vida da criança. O que ajuda na segurança, na cooperação, porque tem uma estrutura, tem um caminho. O caminho é delimitado. Aqui é fora do caminho, aqui é fora do caminho, aqui é o caminho, aqui é a rotina. Então você cria uma segurança, uma estrutura, uma organização. Você delimita parâmetros. Bom, até aqui eu posso ir, não mais. Então, a criança sabe os limites, não só físicos, mas os limites de comportamento. Por exemplo, pode até arengar, mas não pode bater. É um limite. Mas se não tem uma rotina, então... E quem determina isso são os pais, que determinam o quê? O caminho. Determinam o quê? A rotina. Os benefícios, continuando. Rotinas, eles criam laços e tradições familiares. Muitas vezes podem ser peculiares à sua família, o jeito que a sua família, o seu grupo familiar opera e faz. Isso gera costumes, tradições, que ajudam a cimentar a família, a identificar. Consequentemente, o lado inverso é quando não há rotina, ou existe uma rotina errada, as crianças serão o oposto, serão crianças inseguras e sem limites. Ou seja, elas vão, até acontecer uma coisa mais grave. Até cair do lado de fora. Porque não há limite. Se não há limite, então ela não sabe. Então cria crianças inseguras, crianças sem limites, crianças que não são cooperativas, não cooperam, são desobedientes. Por quê? Porque não tem rotina. Quer ver uma rotina? Quando o papai e a mamãe chamar, você vem. Essa é a rotina, esse é o caminho. É isso que se espera de você. Sabe o que é isso? É uma rotina. E se a criança está sendo ensinado e caminhando naquela rotina, quando eu chamo, você vem. Quando eu digo para, você para. Um exemplo com a Michelle. A Michelle tinha, acho que era 3 anos. Estava na Inglaterra. Eu lembro até hoje. Eu cheguei de carro, estacionei o carro aqui, desse lado da rua. Ela estava do outro lado da rua. E ela estava saindo da escola. E ela vinha atravessar a rua. Ela me viu. Não esperou eu sair do carro e atravessar a rua para pegá-la. Ela me viu e ela vinha atravessando entre 2 carros e vi um carro aqui. Eu fui pelo retrovisor, eu vi. Eu vi desse lado, porque o volante da Inglaterra é do lado direito, para quem não sabe, tá? Então eu parei do lado esquerdo da rua e eu vi pelo retrovisor um carro vindo e eu vi que ela vinha atravessando e eu simplesmente falei, Michelle, pare. Eu não fiz escândalo, pare, pelo amor de Deus, pare. Não foi isso. Eu falei, Michelle, pare. E sabe o que ela fez? Ela parou. E o carro passou. Agora, quando você tem um filho, uma filha, que não está na rotina de obedecer, Michelle, pare. Para quê? Me explique por que eu vou parar. Pronto, tarde demais. Tragédia. Então, essa história de rotina é sério, gente. Não é, sabe? Pode ter grandes repercussões aqui. Mas você gera crianças inseguras, sem limites, que não cooperam, não obedecem, irresponsáveis, ou seja, não pensam no ato. Mais uma vez, uma criança de 2, 3 anos é diferente de uma criança de 7, 8, 9 anos. Tá? Mas dentro das suas faixas etárias, crianças irresponsáveis, uma criança sem rotina gera uma desassociação com a família, uma não participação. Por exemplo, fulano, venha comer. Vou não. Não quero. Eu como depois. Se tivesse um rito onde, a hora do almoço, ou janta, ou café, ou lanche, que seja,
A família come junto, é o nosso caminho, é o nosso jeito. Hora de jantar, depois eu vou. Ou você vem agora, ou você não janta. Se a criança está habituada naquela rotina, naquele caminho, então participa. Você não tem dessa de, não vou. É o típico adolescente, né? Que não quer saber da família, não quer participar, não quer sair com a família, não quer para passear com a família, não quer fazer refeição, não quer nada. Por quê? Vive no mundo dele. Sabe o que é isso? É uma desassociação com a família. Sabe quando isso começou? Quando ela tinha essa idade aqui. E não foi ensinado o caminho que deve andar. Não foi ensinado a rotina. Então cria essa desassociação com a família e essa falta de participação nas atividades e no dia a dia familiar. Sem a rotina correta, você gera inconsistência no comportamento. Tem hora que vai, tem hora que não vai, tem hora que faz, tem hora que não faz. Não há consistência. Por quê? Porque a rotina, a criança entra e sai da rotina. Então, hora é, hora não é, entra e sai. Mais uma vez, quem vai implementar, treinar, educar, são os pais. Então veja bem, se os pais não têm a rotina, vou dar um exemplo, se os pais não têm o costume de vir para a igreja, provavelmente a criança não vai ter o costume de vir para a igreja. Por quê? Porque o pai não está vivendo a rotina correta e não vai poder ensinar, passar para a criança a rotina correta. Se os pais não lêem a Bíblia, não oram, não vão evangelizar, não têm uma vida espiritual, difícil, não é impossível, mas dificilmente a criança não vai. Porque você não pode ensinar aquilo que você não faz. Inclusive, vimos isso ontem, lá em Filipenses fala. Né? O que vistes e ouvistes, o que aprendestes e observastes em mim, isso fazei. Então não é só falar. A criança tem que ouvir, a criança tem que ver também. Não é só você, a criança tem que ver também aquilo acontecendo. O que acontece com a rotina errada é que sempre haverá tentativas da criança se esquivar, se justificar, sair para a tangente. Sempre buscando sair do caminho, sair da rotina. Falta de rotina vai criar desorganização e, eu já falei, uma falta de identificação familiar. A criança não vai se ver como parte. Que a rotina inclui esses ritos familiares que são feitos em família. Mas se a família... Vou dar um exemplo. Se a família... Existe casos assim. A família não tem costume, não tem a rotina, não tem o hábito de fazer refeição juntos. Eu sei, no dia de hoje às vezes é difícil, mas pelo menos uma vez por dia, seria bom a família, pelo menos uma vez por dia, fazer uma refeição, todo mundo junto, sentado ao redor da mesa, sem celular, sem televisão, e conversar como é que foi o seu dia, e não sei o que mais. Rotina. O ideal é fazer o quanto for possível, mas nem sempre devido às várias, escola, trabalho, uma coisa ou outra, mas pelo menos uma refeição por dia, isso seria bom. Para que haja essa identificação. Então, com licença. Algumas dessas características, tanto positivas quanto negativas que nós vimos, podem ser da personalidade da criança. E, pela personalidade da criança, aquilo provavelmente foi herdado do pai ou da mãe. Timidez, por exemplo. Timidez é algo que você pode ter um pai ou uma mãe, um dos pais que é tímido, e pode ter uma das crianças, ou todas as crianças, que tem uma certa timidez. Tá? Então, existe algumas coisas. Essa timidez pode ser associada com alguma coisa, mas lembrando que timidez vem de insegurança, que é uma das coisas que pode ser tratado com a rotina correta. Mas com uma rotina correta é possível a gente amenizar e até mesmo erradicar essas características, e é possível fixar bons hábitos e características. Então você vai introduzir e pela repetição você vai enraizar e fixar essas boas qualidades. Por isso que a Bíblia fala, educa a criança no caminho em que deve andar. Qual o caminho que você quer que sua criança ande? Na primeira lista,
de ser organizado, seguro. Isso aqui é, então, eduque no caminho. Crie uma rotina, ou melhor ainda, viva uma rotina. E a criança simplesmente vai ser ensinada a entrar na rotina que já vem sendo caminhada. Lá em Jeremias 6, e versículo 16, nós podemos ver para onde leva o destino de uma boa rotina. Diz assim, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede. Ele basicamente fala, vão aos caminhos, andem por aí, e vede. E perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Essas antigas veredas está falando sobre aqueles caminhos testados, pisados e consagrados. Por caminho, eu digo assim, é que o povo da cidade é outra coisa, mas você já viu um campinho onde você vê, está cheio de mato ou grama, e naquele campinho você vê um caminho de terra batida, não está asfaltado, não tem paralelepípedo, não foi posto um caminho de madeira, simplesmente é o chão batido. Como que o chão ficou batido? De tanto ser caminhado. De tanto ser caminhado, de tanto se andar naquele caminho, de tão antigo que ele é. E as pessoas não iam por aquele, eles iam por esse caminho. Então é um caminho antigo que foi testado, provado. Por isso que é antigo. E o chão está batido. Então pergunta, qual é o melhor caminho de dali para lá? Procura os caminhos já batidos, testados. Não, eu vou por aqui. Não, ali tem um lamaçal, ali tem uns buracos, ali tem cobra, ali tem bandido. Agora, o melhor caminho é esse daqui, ó. É o que está pisado, é o que está demarcado. Por quê? É a rotina, é o caminho habitual. É aquilo que nos leva. E o que traz isso? E andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Por quê? Sabe por que todo mundo ia por esse caminho? Porque era um caminho que trazia descanso para a alma. Era um caminho que dava certo, você chegava rápido, chegava em segurança, chegava tranquilo. Por quê? Era esse caminho. Mas note que os rebeldes aqui, no final do versículo, eles diziam assim, mas dizem, não andaremos nele. Ou seja, eu não vou andar nesse caminho, eu não vou seguir essa rotina, eu vou criar uma coisa nova. Como se os antepassados não sabiam de nada, era tudo burro, tudo ignorante, tudo tapado. Gente, se todo mundo, as gerações caminham por aqui, faz desse jeito, não é você agora que vai descobrir, reinventar a roda. A roda já foi inventada e funciona muito bem. Não precisa reinventar, ficar reinventando as coisas. Então, se esse caminho antigo, testado, andai nele. Não. Nós não vamos andar nele. Tudo bem, então vocês não vão encontrar o quê? Descanso para as vossas almas. Há muito do que se aprender com as gerações anteriores. Eu falei isso outro dia, se você estudar a filosofia, se você estudar as civilizações, a antropologia, o que temos hoje é fruto e resultado de centenas e centenas de gerações. O que nós desfrutamos hoje, desde energia elétrica, iluminação pública, água encanada, saneamento, refrigeração. Gente, você volta 100 anos atrás, você tinha que buscar água no poço, catar lenha para cozinhar, acender o fogo. Mas tudo que nós temos não foi um dia que alguém acordou e falou, já sei, por que a gente não usa eletricidade? É um processo de acumulação. E no momento que a gente começa a rejeitar os antigos caminhos e querer reinventar a roda, nós não vamos ter paz para nossas almas. Então, a rotina é justamente isso, a gente manter aquele caminho, aquela vereda, e aprendendo do que já foi feito, de pessoas que já passaram por aquilo, pessoas que já andaram aquele caminho, já foram testadas, experimentadas, e não fica querendo reinventar
novos caminhos, como diz aqui, nós não andaremos desses caminhos. Resultado, não vão ter paz para suas almas. Que a roda é redonda, você não tem como... Você tem como aperfeiçoar a roda? Não tem. A roda é redonda, você não vai fazer uma roda mais redonda do que uma roda. Você pode mudar o tipo de roda, o uso da roda, o material da roda, mas a roda é a roda. Não vai mudar muito. Inclusive, se mudar, não vira roda, vira outra coisa, mas não uma roda. Então, se você quer achar descanso para as vossas almas, vamos andar no caminho, na rotina correta, aprovada. Ainda no versículo 22, vamos ver a última coisa esta noite. Nós vimos aqui o que é uma rotina. Nós vimos também aonde leva uma rotina. A rotina leva a descanso para as suas almas. É o destino que a rotina tem, a rotina correta. E por último, para que serve a rotina? Qual a função da rotina? Vamos lá, Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar. Qual a função da rotina dentro do plano de Deus? Olha essa palavra educa. Essa palavra educa, no começo do versículo 6, é a palavra hebraica kanak. E ela significa, tem dois sentidos, tem um literal, ela significa, literal, estreitar. Estreitar, é um caminho é você estreitar. E figurativamente, que é o uso real dela, o uso comum dela, significa disciplinar, instruir, treinar. Português foi colocado como educar, que é uma tradução perfeita. Mas esse educa é a palavra kanak. E aí, algo interessante. É muito proveitoso a gente fazer o estudo de palavras na Bíblia, porque elas servem como uma espécie de dicionário e uma explicação embutida na palavra de Deus. Essa palavra kanak é interessante porque ela ocorre 4 vezes, obviamente no Velho Testamento, porque o Novo não foi escrito em hebraico, mas em todo o Velho Testamento, que é a maior parte da Bíblia é o Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento, essa palavra kanak hebraica, ela ocorre apenas 4 vezes. Uma delas, obviamente, é aqui, educa a criança. Eu vou ler os outros 3 textos, 3 versículos, onde usa a mesma palavra. E eu vou apontar para você qual palavra é, e você vai entender a importância do significado. Deuteronômio 20, e no versículo 5 diz assim: Então os oficiais falarão ao povo dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. A palavra consagrou e consagre é a palavra kanak. O que está dizendo lá em Provérbios 22, quando fala, educa a criança no caminho, consagre a criança no caminho. 4 vezes usa kanak. Uma é educa, as outras é consagre. Eu vou ler as outras duas. 1 Reis 8, 63. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. A palavra consagraram é a palavra kanak, que é traduzida em Provérbios como educa. 2 Crônicas 7, versículo 5. E o rei Salomão ofereceu o sacrifício de bois 22.000 e de ovelhas 120.000, e ao rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Ou seja, é o versículo paralelo, um em Reis, um em Crônicas. Mas note, a palavra kanak, educa, significa consagrar. Consagrar. Consagre, deixa eu parafrasear, consagre a criança na rotina em que deve andar. Consagre. Consagrar é uma palavra muito importante. No dicionário português, a palavra consagrar significa atribuir caráter sagrado. Significa oferecer a uma divindade por voto ou promessa.
Significa se ocupar intensamente, prioritariamente, dedicar-se. Vocês estão vendo que a palavra educa, ela é precisa, mas ela não mostra todo o escopo e a profundidade do que Deus está dizendo quando fala educa a criança no caminho. Consagre a criança na rotina, na vereda que ela deve andar. Quem faz isso são os pais. Não vai ser a escola, não vai ser a igreja. A igreja pode e deve ajudar. Mas isso aqui não é para a igreja. Por quê? Convenhamos. As crianças estão na igreja algumas poucas horas por semana. No máximo, algumas poucas horas. E muitos só vêm uma vez por semana. Como que? Não tem como, gente. Então não é escola. Escolha uma escola que vai ajudar e não atrapalhar. Se preocupe com o que a sua escola está ensinando, a escola que sua escola está ensinando. Verifique as atividades extracurriculares que ocorrem na escola. Porque isso está estabelecendo uma rotina na vida das suas crianças e não cabe à escola, não cabe à prefeitura, não cabe ao Estado, não cabe à faculdade, não cabe à sociedade, cabe aos pais consagrar a criança na rotina, no caminho que deve andar. E quem vai responder e dar conta são os pais. E quem vai encontrar paz para as vossas almas, ou não, são os pais. Você manda seu filho para a escola. Lá é ensinado todo tipo de torpeza e mentira e engano. A criança é colocada no mau caminho, na má rotina. Você acha que a escola o diretor, os professores vão perder sono com os seus filhos, com os nossos filhos? Não. Acabou o expediente, eles vão pendurar a chuteira e vão para casa dormir. Cuidar dos filhos deles. E toda aquela malcriação, rebeldia, tudo aquilo vai estourar na mão dos pais. Quem não vai ter sossego para vossas almas são os pais, não é o professor, não é a prefeitura. Não. Deus está avisando, eduque, consagre o seu filho numa rotina, no caminho que ele deve andar. Lá em Mateus 7 e versículo 20, mostra como podemos saber se a rotina que nós temos é uma rotina boa, se é uma rotina que está funcionando, se é uma rotina adequada. Mateus 7, 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos da rotina, do caminho, que você consagrou o seu filho, você vai saber se é o certo ou errado, se é bom ou se é ruim. Pelos frutos. Tem um ditado em inglês, a prova está no pudim. Como assim? A receita ficou boa? Eu não sei. Faço o pudim, eu provo, eu te digo se a receita é boa. É a mesma coisa. Os frutos são bons? Então tá certo. Os frutos são ruins? Eu digo uma coisa, não espere fruto perfeito, porque isso não existe. Mas há uma diferença em um fruto não perfeito e um fruto podre. Estragado. E só porque o fruto não pode ser perfeito, não é motivo para a gente chutar o pau da barraca, pisar na jaca, jogar tudo para os ares e seja o que Deus quiser. Ah, isso não pode ser perfeito, então? Não. Perfeito não vai ser, porque estamos falando de seres humanos imperfeitos. Então você não vai ter uma criança perfeita, isso não existe. E se você está almejando, se a sua meta é ter a criança perfeita, eu te digo agora, você vai se decepcionar. Tá? Houve uma criança perfeita, mas eu já cresci. Estou brincando. Gente, caminho, consagre. Ao que nós estamos consagrando nossos filhos? Que rotina, que caminho? Interessante que uma das definições em português, oferecer a uma divindade, por voto ou promessa. A quem você está oferecendo?
seu filho? A Deus ou ao mundo? Eu sei que é pesado o que eu vou dizer, ou ao diabo. Nenhum pai em sã consciência ou mãe deseja, quer, planeja consagrar o filho, a filha ao diabo. Mas o diabo é um grande mentiroso e, acima de tudo, ele é um grande enganador. E quando você vê uma juventude e, às vezes, adultos vivendo como garoto propagandas do diabo, você sabe de onde saiu? Saiu isso aqui, ó. Educa a criança no caminho que deve andar. Aí muitas vezes você vê a cena triste de mãe chorando na delegacia. O meu filhinho nunca fez nada. O seu filhinho que nunca fez nada. Quer saber o que foi que ele fez? O seu filhinho que nunca fez nada? Triste para o filho, triste para a mãe, triste para a sociedade, triste para as vítimas. Tudo começou, sabe onde? Não educou no caminho que eu devia andar. Era uma casa que não tinha rotina. Muitas vezes não tinha os dois pais presentes, eu estava presente, uma presença meramente figurativa, não havia envolvimento. Não houve ensino, a criança cresceu insegura, achou segurança com os criminosos da rua, nunca teve afeto, aceitação no lar, foi encontrar aceitação na rua. E assim vai. Nunca teve limites. Hora de chegar em casa, com quem andar, com quem não andar. Saia, volta a hora que quer, se quiser, anda com quem quiser. Sabe o que é isso? É falta de rotina, é falta de caminho, é falta de consagração. Um resultado triste é o que a gente vê na sociedade hoje. Deus fala, educa o teu filho, então não fala isso, educa a criança no caminho que deve andar. Consagre a criança numa doutrina que você quer, numa rotina, que inclui também doutrina, é claro. Então, examine a sua rotina, seja ela boa ou ruim, certa ou errada, e se pergunte, eu estou consagrando o meu filho a quê? Onde essa rotina, esse caminho está levando? Essa rotina glorifica a Deus? Exalta a Deus? Nós lemos isso semana passada, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, incluindo a nossa rotina, o nosso caminho, a nossa vida e o que nós estamos ensinando, consagrando em nossos filhos. Estabelecer rotinas adequadas dá trabalho. No início. Eu vou repetir, dá trabalho no início. Mas uma vez estabelecidas, o caminho fica mais fácil. Então é muito tentador tomar o atalho do atraso, que é não se esforçar para estabelecer essas rotinas, que é mais fácil não ter rotina. Para baixo tudo santo ajuda, é só você não fazer nada. É solta o leme, solta o volante, deixa o barco correr. É fácil no começo, no início, mas a médio e a longo prazo a coisa fica progressivamente pior, mais difícil. Então é melhor pegar logo o boi pelo chifre do que ficar se esquivando, corre para cá, corre para lá, porque um dia o boi vai te pegar. Então é melhor pagar o preço, é melhor ter o trabalho no início, que é só no início. Depois fica mais fácil. E com o crescimento da criança, novas rotinas serão necessárias, claro. A rotina de uma criança de 3 anos é diferente de uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, obviamente. Mas estabelecendo as rotinas cedo, as outras rotinas vão ser mais fáceis de ser implementadas, porque o alicerce e a estrutura já está montada, formada. Aí fica mais fácil, como diz a Bíblia, encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, fica mais fácil. Então seja ciente, evite
atalhos do atraso, nessa questão de rotina, em especial em relação à criação de crianças.